Da boca do povo com gente nossa, né? Gente da nossa casa. Hoje vamos conversar com os nossos colegas de trabalho, gente que faz a RBA, que essa RBA com quase 18 anos em todo o Alto Vale do Itajaí, no Médio Vale em Apiúna, estamos lá no Planalto Serrano, em Otacílio Costa. Hoje nada mais, nada menos que Carme Marangoni, a nossa coordenadora de jornalismo da nossa empresa RBA TV. E o seu parceiro do dia a dia, desde janeiro conosco, o Leonardo Xavier, que em parceria com a Carme apresenta o Jornal Regional e também supervisiona a produção toda da RBA TV, do nosso jornalismo. É com eles que nós vamos conversar das suas histórias, as suas vindas, as suas andanças, as suas vivências no mundo da vida, no mundo do jornalismo. É com eles que nós vamos conversar. Eu recebi no meu celular um currículo respeitável dos dois estimados, que é a Carme e o estimado Leonardo, Léo, que me mandaram agora no final da tarde. Eu dei uma pincelada muito rápido e, com toda sinceridade, fiquei orgulhoso de ver que são gente mais nossa ainda. Agrolândia e Mirim Doce, aqui no Na Boca do Povo, na RBA TV, uma coisa diferente. A gente tem tantos profissionais aqui, né? Estamos aqui desde o seu início, desde a época da TVBA, e a gente passou por muitos e muitos colegas, pessoas fantásticas e pessoas fabulosas que fazem a história da RBA TV. Como a dupla que está aqui, também junto com todos que estão aqui presentes, não hoje no estúdio, mas no dia a dia da RBA TV, fazem essa comunicação ser tão importante para o desenvolvimento de todo o Alto Vale do Itajaí. Carme, muito obrigado por ter vindo. Léo, obrigado. Léo de Mirim Doce, como eu disse, e a Carme de Agrolândia. Eu queria que vocês ficassem muito à vontade para que contasse um pouquinho dessa história, né? A Carme, filha do seu Nelson, da mãe Cecília, professora, 4 meninas irmãs, todas professoras. Carme, que teve uma andança na vida fantástica. O Léo de Mirim Doce, o filho do seu Euclides, o Tiriva, vereador, da dona Ângela Weber. Começou na rádio FM de Mirim Doce, andou por Blumenau, hoje está aqui. Eu queria que vocês falassem cada um dentro das suas simplicidades, que é como é a característica da nossa gente do Alto Vale, essa vivência, essa vida bonita que vocês levam hoje no dia a dia junto com os colegas aqui da RBA TV e de Agrolândia, de Mirim Doce para Santa Catarina, para o Brasil, por que não dizer para o mundo? Fica à vontade, obrigado por ter vindo, Carme. A gente que agradece, né? Muito obrigada pelo convite. É muito diferente estar do lado de cá, né? É muito mais confortável estar entrevistando, né, Neri? É verdade, Léo, também muito prazer recebê-lo aqui. Prazer estar Você aqui. que está tão novo na casa, tão jovem, mas com potencial muito grande, a gente sabe que vamos ganhar muito com você também aqui na Rede Bela Aliança Televisão. Pois é, são 2 meses, mas parece que 1 ano já. Já me sinto bem à vontade na casa. É mesmo, né? Vamos começar pelo Léo, então, que está tão novo aqui. Vamos lá, Conte sua então. história, estimado. De Mirim Doce para Santa Catarina e, por que não dizer, para o Brasil. Então, sou de Mirim Doce, eu tenho 24 anos, estudei aqui em Rio do Sul uma boa parte da minha vida acadêmica, depois fui para Blumenau, estudei lá, trabalhei lá. A minha primeira experiência em televisão foi lá em Blumenau, na TV Galega, que é uma TV local em canal fechado. E o meu primeiro contato com a comunicação foi no rádio, isso lá em Mirim Doce, eu tinha 15 anos. Mas com 8 anos de idade, 9 mais ou menos por aí, eu já sabia que eu queria fazer jornalismo, que eu queria trabalhar com comunicação. Eu acho que isso vem do meu pai, assim, por ele ter essa veia política e fala muito, discursa muito, então fui vendo naquilo ali e fui me encaminhando para o jornalismo. Eu estava vendo aqui, quando eu recebi o currículo, até acho que foi muito oportuno quando a Carme me passou, porque daí eu dei uma pincelada grande, anotei algumas coisinhas em casa depois das 6 horas, quando eu cheguei, e eu digo mesmo, eu fiquei muito honrado assim, com a vinda de vocês, porque a gente começa a perceber que são gente de pessoas, famílias simples, do nosso interior, do Alto Vale, mas que tem esse potencial fantástico. Seu pai, o Tiriva, um vereador, imagina só, se tem esse apelido Tiriva, porque deve ser um cara muito querido na comunidade. Bem popular. É bem assim. popular. Aí você, através do seu pai vereador, como que tem na comunicação aquela coisa do contato com o povo,
Você foi para o rádio fazer comunicação, FM, e queria fazer jornalismo, fez, buscou lá em Blumenau novas experiências. Eu acho isso tudo uma coisa fantástica, esse nosso interior. E a nossa casa, tem a grande maioria, é tudo do nosso interior. Eu me sinto orgulhoso de saber disso, que a gente não busca gente de fora. Ah, você veio de Blumenau? Você é daqui. Sim. Você é de Mirim Doce. E eu cresci assistindo a RBA, Neri. Então, eu vi passar por aqui profissionais. Hoje eu estou do lado trabalhando desses profissionais que, quando eu estava estudando ou pensando em ser jornalista, eu tinha essa galera como referência. Hoje estou aqui trabalhando com eles. Claro, você tem 24. 24 anos. A RBA tem 17. Vamos estar dizendo, vai fazer 18, 17. São 7 anos. Sim. Então, com 7 anos você já podia assistir vivenciava a RBA. A BA ainda, né? A BA. Se não pegava no Mirim, mas pegava em Itaió. Sim. Pegava em Salete, pegava em vários municípios. Depois, claro, a abrangência foi longe. Está lá em Otacílio Costa, estamos lá em Apiúna e aquela coisa toda. Mas eu acho isso fantástico. Como é que foi trabalhar em Blumenau? Eu só tenho que aproveitar já esse espaço. Que você chegou lá em Blumenau, você ficou lá 3, 4 anos. Então você chegou lá com 18, 19 anos para estudar. Porque Blumenau, eu estudei em Blumenau. Sim. Eu gosto muito de Blumenau. Eu acho Blumenau uma cidade fantástica. Eu todo o Vale do digo, Itajaí, para mim, é a mais fantástica que Blumenau é a minha cidade do coração. Quando eu saí de Mirim Doce, fui para lá, eu me senti em casa, foi uma extensão da minha casa. E com relação à TV, o mercado de lá, a gente estava competindo com duas grandes empresas. RBS e RIC TV, né? A RBS e a RIC. Então, o nosso jornal era noturno, o jornal que eu apresentava. Então, na época, ainda tinha o RBS Notícias local e o RIC local também. Então, a gente estava disputando com esse mercado. Então, foi difícil. A primeira vez que eu gravei um boletim, que eu peguei um microfone para fazer, foi horrível. E aí foi aquele momento de parar para pensar, será que eu nasci para fazer isso? Mas eu tinha vontade, queria fazer aquilo. Então, eu tive uma coordenadora na época do jornalismo lá que me orientou muito. Então, eu também estive ao lado de bons profissionais em Blumenau, tive a vivência do mercado de lá. Nos últimos anos em que eu primeiro fui para a produção, depois fui repórter. Você foi repórter, produtor, sim, apresentador? Apresentei o jornal e depois... editor, deve ter feito tudo, né? De tudo. Depois me tornei coordenador do jornalismo lá. Então, nesses últimos anos que a gente estava lá, o nosso jornal foi o que mais cresceu proporcionalmente em audiência. Isso comparado com uma RIC da vida, uma RBS da vida. Então, eu me sinto com o dever cumprido e com um trabalho bem feito. Você tinha um sonho de voltar aqui para casa e vir para a RBA TV aqui? Sim. Não estamos lá em Blumenau, mas estamos em todo o Alto Vale. Sim. Quando eu estava fazendo a faculdade aqui, o que a gente vislumbrava era algo mais próximo, pela comodidade, de estar perto de casa e tal. Mas aí acabei indo para Blumenau e estava lá e tinha vontade de procurar outro mercado, ir para outra TV, ver como é que era. E aí até conversei com a Carmen naquele ano e a gente ficou numa negociação. Eu vinha, não vinha, vinha, não vinha. Faz tempo. Um ano mais ou menos a gente conversando, eu tinha vontade de voltar para Alto Vale para estar mais perto dos meus pais, dos meus avós, da minha família que mora uma parte aqui em Rio do Sul e outra em Mirim Doce. E aí acabei vindo e vim bem feliz. Até comentei com a Carmen essa semana, eu estive em Blumenau no feriado e eu achei que eu voltaria para lá com saudade, assim, com vontade de ficar. Mas não, no domingo eu estava lá com vontade de voltar para Rio do Sul já, sentindo que aqui já é minha casa, sabe? Que bom, que bom. Olha, essa é uma história bonita. É o que eu falei, é gente nossa da nossa casa. Eu sempre gosto de bater muito nessa tecla. Carmen, e a sua história, estimada? Vendo aqui a Carmen, honestamente, eu não sabia que você era de Agrolândia. Eu tenho muitos amigos lá, gosto muito de Agrolândia. E você é de uma família de muita mulherada. Que mulherada, isso tudo, hein? Você perambulou também no Rio Grande do Sul, gabinete do governador Rigoto, da Ieda Cruz. Você tem uma história bonita, que já fica à vontade, né? Pois é, eu saí para estudar comércio exterior aos 19 anos. Escolhi Porto Alegre porque eu tenho um tio que mora lá e eu fiz a metade da faculdade de comércio exterior e depois fui para o jornalismo porque sempre tive... Eu não comecei com essa força da TV. Comigo eu tenho muito essa questão da palavra, da comunicação. Escrever? Tanto que eu vim do impresso. Eu trabalhei 4 anos na Zero Hora. Eu vi aqui você trabalhou muito no escrever, né? E trabalhei muito também, trabalhei 6 anos com política, né? Aí quando eu retornei, eu pensei, política, agora eu vou dar um tempo, porque cidade pequena é diferente, né? Como é que foi essa vivência, antes de nós chegarmos na RBA, essa vivência no mundo político, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul? Você esteve lá, você esteve na época, o governador Germano Rigoto, foi um bom governador, uma pessoa decente, Ieda Cruzes, uma mulher durona, uma mulher de fibra,
que foi muitas vezes caçada para ser defenestrada da política. Essa mulher passou muitos dissabores, o partido PSDB, o Germano do PMDB. Como é que foi vivenciar e conviver no meio desse mundo político no gabinete? Porque no gabinete tudo acontece. Tudo acontece. Eu vi, uma das coisas que eu nunca vou me esquecer é que quando tu trabalha no primeiro escalão, tu vê a pessoa amanhecer rei e terminar sem nada, e tu vê o contrário. Então isso era muito recorrente. A gente amanhecia e de repente alguém era nomeado e tudo mudava e já tinha um assessor e já tinha um gabinete, e da mesma forma também podia perder tudo. Então isso me deu muito essa sensação de que tudo nessa vida é passageiro, né? A gente não pode se iludir com o poder de forma alguma. Cada dia que vai vir, que vai amanhecer, é um outro dia, né? Novo A gente dia. não sabe o que vai acontecer. Nada é para sempre. Nada é para sempre, é verdade. E como é que você resolveu cair para cá, voltar? Claro, as origens estão aqui, está no Alto Vale, está ali na Agrolândia, mas a RBA estava aqui, você tinha um sonho? Eu não voltei para trabalhar na RBA. Não? Eu voltei por 2 motivos, porque de Porto Alegre, eu primeiro trabalhei todo esse tempo na política, depois eu desisti da política, porque a gente precisa vestir uma camisa e sabe que a gente está, às vezes, defendendo muita coisa pelo qual não acredita, né? Porque da política eu tenho saudade de pensar em pessoas que faziam política com ideologia. A gente não vê mais isso. É difícil. A gente vê muita gente defendendo seu cargo, É o seu né? interesse próprio. Então, Infelizmente. tu acaba se decepcionando, né? Mas, depois disso, eu fui para 0 Hora e eu tenho uma ligação muito com a cultura. Eu gosto muito de teatro, de música, de literatura, principalmente. Então, eu tinha um colega em Porto Alegre, artista plástico, que a gente fez um projeto literário que acabou me levando a Lisboa. Você foi para Portugal, né? E eu fiquei lá um tempo, fui e voltei algumas vezes. E aí chegou aquele momento, eu já estava mais de 10 anos em Porto Alegre, com aquela saudade que dá de casa, mas muito longe da história daqui. E aí, o meu próximo passo seria Lisboa. Só que a minha avó, na época que faleceu, que era uma pessoa que eu gostava muito, ela adoeceu. E aí eu tive aquele momento de pensar, ou agora eu dou o próximo passo ou eu recuo. E, na verdade, eu decidi voltar, ficar um tempo para depois ir embora. E eu estou até hoje aqui. Mas você trabalhou, nós temos que ir ao intervalo, mas eu sou obrigado a aproveitar agora, porque depois nós vamos ao outro assunto, que não é a história mais de vocês, que essa nós vamos terminar no primeiro bloco. Você trabalhou em 2 grandes jornais, o 0 Hora, um jornal extremamente conceituado, e o Correio do Povo, se não é o primeiro, é o segundo do Rio Grande do Sul. É, o segundo. Como é que é trabalhar nessas grandes redes de jornal? Neri, é muito diferente, é totalmente diferente. Eu trabalhei 4 anos na 0 Hora e tive uma participação em algumas edições especiais do Correio do Povo, né? Lá, por exemplo, tu não enxerga o teu chefe, o teu superior, porque tu tem muitos níveis. Inclusive, quando eu voltei para cá, eu nasci no Alto Vale, tu não esquece como é Alto Vale, mas tu tá há uma década ou mais vivendo de outra forma, né, Neri? Então, tu muda a tua forma de pensar. E quando eu vim trabalhar aqui na RBA, eu lembro que eu passei muito tempo até dizer oi para o seu Rubens, boa tarde para a Nani, porque eles eram os donos da TV. A gente tem esse isolamento. Aí um dia eu nunca me esqueço, eu estava há pouco tempo aqui. E eu estava subindo aqui a escada e eu vi a Nani varrendo a escada. Eu pensei, eu estou de volta. E eu já vi muitas vezes, sempre falo, que coisa bonita. Não eu tô seria para a proprietária fazer, mas ela gosta de fazer. Mas isso é o nosso Alto Vale, isso é essa coisa boa do interior, né? Porque, na verdade, eu tive muita experiência trabalhando na 0 Hora. Eu entrevistei personalidades, eu já fiz entrevista em inglês no Enrolation, porque tu se obriga, é outra realidade. É outra realidade. Só que aqui a gente tem a oportunidade de fazer tudo. A gente abraça a causa completa, Uma clínica geral, vamos dizer assim, né? Porque a gente faz a pauta e a gente vai para a rua. Eu vou muito pouco para a rua porque eu fico muito no serviço interno. E você coordena, aqui, né? O jornalismo é diferente. Mas tu faz tudo. Tu conversa com o Fábio, com o Nando, tu pensa uma chamada para o jornal, ao mesmo tempo tu pensa numa ação da TV. A gente aprende muito com isso. Isso tudo nós vamos falar desse dia a dia. E agora vamos voltar a falar do jornalismo, do jornalista, do dia a dia, do relógio, que sempre correndo atrás, né? Sempre correndo atrás, depois da nossa Banda Chapéu Preto.